Seja bem-vindo ao Mundo Inox. Novembro chegou e este mês o Mundo Inox abordará um tema muito especial: tubos. Vamos conhecer tudo sobre esse material? Acompanhe no Mundo Inox de hoje. E o tema deste mês é tubos. Então, por esse motivo, a pergunta selecionada esta semana é essa daqui. E para me auxiliar a responder, conto com a participação de Caroline Moura, nossa analista de qualidade. Seja bem-vinda ao Mundo Inox, Carol. Obrigada, Letícia. Carol, a pergunta é a seguinte: qual a diferença entre os tubos com costura, sem costura e helicoidal? Bom, Letícia, a fabricação de tubos de aço inoxidável envolve processos específicos que variam dependendo do tipo de tubo, né? Com costura, sem costura e o helicoidal. Vamos aqui tratar alguns, processos que são feitos em cada um deles. Então, a fabricação de tubos de aço inoxidável com costura são feitos a partir de uma chapa de aço inoxidável que é dobrada e então soldada para formar o tubo. A primeira etapa é a preparação da chapa. Uma chapa de aço inoxidável é cortada na largura desejada. Em seguida, vem a etapa de formação, que a chapa é então moldada em um formato cilíndrico usando rolos de conformação. Esse processo cria uma junta longitudinal ao longo do tubo. Em seguida, nós temos o processo de soldagem, que então o tubo, ao longo dessa junta, geralmente é utilizada a soldagem por resistência elétrica ou soldagem por fusão, criando ali uma solda de junta longitudinal. Em seguida, temos o tratamento térmico. Então, dependendo da aplicação do tubo, ele pode passar por um tratamento térmico para aliviar tensões e melhorar também as propriedades mecânicas do material. Temos também a etapa de teste de qualidade. Então, o tubo é inspecionado para verificar a qualidade da solda, a sua integridade, e a gente utiliza aí algumas técnicas como a de ultrassom e raio-x. Por fim, nós temos a etapa de acabamento. Então, alguns tubos, por fim, são submetidos a um processo de polimento e dimensionamento para garantir um acabamento adequado. Então, esses tubos, eles são geralmente mais econômicos e são amplamente utilizados em indústrias onde a solda não apresenta uma grande desvantagem, como na construção civil e na indústria alimentícia. Nós temos também a fabricação de aço inoxidável para tubos sem costura. Então, os tubos sem costura, eles são mais robustos e possuem uma resistência maior a pressões internas, porque eles não têm a solda ao longo de sua extensão, Eles também passam por algumas etapas na fabricação. Então, nós temos a etapa de extrusão. Então, o processo começa com uma barra sólida de aço inoxidável, que nós chamamos de tocho. O tocho é aquecido até altas temperaturas e, em seguida, é perfurado para formar um cilindro oco. A laminação a quente é a segunda etapa. Então, após a perfuração inicial, o tubo é então aquecido novamente e passa por rolos para expandir e alongar o tubo até o diâmetro e espessura de parede desejados. Temos a etapa de estiramento e calibração. Então, o tubo passa por um processo de estiramento para alinhar as propriedades mecânicas e dimensionais. Ele é puxado através de matrizes que controlam o diâmetro da espessura de parede. Na seguinte etapa, nós também temos o tratamento térmico e resfriamento. Então, o tubo pode ser submetido a um tratamento térmico para melhorar a resistência mecânica e a uniformidade do material. E em seguida, é resfriado controladamente. Essa etapa de resfriamento ela é extremamente importante. Porque se você não tiver ali o resfriamento adequado, após o tratamento térmico, você pode comprometer aí a integridade do seu material, Então, nós temos também a etapa de inspeção, para esse tubo, Alguns testes são realizados. Cada tubo é inspecionado para assegurar a ausência de defeitos, Com o uso de algumas técnicas, como, por exemplo, ultrassom e radiografia. Por fim, também temos a etapa de acabamento. Então, para atender padrões de qualidade, o tubo pode passar por polimento e outros tratamentos de superfície, Com exceção de alguns tubos, que a gente tem até naquele acabamento mais rústico, que é o acabamento schedule, que ele é decapado, Aí, nesse caso, ele não passa por essa etapa de polimento, Os tubos sem costuras, eles são essenciais para aplicações de alta pressão e exigentes como em refinarias de petróleo, indústrias químicas e sistemas hidráulicos. Bom, por fim, nós temos a fabricação de tubos helicoidais,
Os tubos helicoidais, eles são feitos por um processo em que uma tira de aço é enrolada em espiral e soldada ao longo da junção. Esse processo permite a fabricação de tubos longos e com grandes diâmetros. A primeira etapa é a de preparação da tira de aço. Então, uma bobina de aço inoxidável é cortada em tiras de largura específica. Lembrando que aqui na Elinox a gente faz o beneficiamento, né, das bobinas e realizamos esse corte de fitas. Bom, em seguida nós temos a formação helicoidal. Então a tira é alimentada em uma máquina de conformação que enrola a tira em um formato espiral. Essa forma, ela cria uma junção helicoidal ao longo do tubo. A terceira etapa é a de soldagem helicoidal. Então, à medida que a tira é enrolada à junção helicoidal e soldada continuamente, geralmente com soldagem a arco submerso, né, para garantir uma solda uniforme e resistente. Em seguida, nós temos o teste de qualidade. Então, o tubo helicoidal é submetido a uma inspeção rigorosa para assegurar a uniformidade, né, da solda e sua resistência, né, utilizando testes também como ultrassom e também raio-x. Né? A gente tem o corte e dimensionamento, então após a soldagem e inspeção, o tubo helicoidal é cortado no comprimento desejado. E por fim, nós temos o acabamento também. Então o tubo passa por um processo de acabamento superficial para remover qualquer resíduo de solda e melhorar também sua aparência e resistência à corrosão. Esses tubos, eles são amplamente utilizados para aplicações de condução de água, óleo e gás, especialmente em projetos que exigem longas extensões, né, contínuas aí de utilização aí no projeto. Carol, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no Mundo Inox. Eu que agradeço, Letícia. E a gente aproveita para ressaltar que a Elinox está no mercado há mais de 39 anos e detém um dos maiores estoques de tubos com e sem costura. Então, se você está em busca de um fornecedor para atender esta demanda e também outros produtos que nós comercializamos aqui, como chapas, barras, bobinas e cantoneiras, acesse o nosso site www.elinox.com.br e solicite um orçamento sem compromisso. E se você está em busca de tubos 321 sem costura, aproveite as condições imbatíveis. Obrigada e até o próximo Mundo Inox.